Glória a Deus. Vamos ler com o favor de Deus no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. E lemos com o favor de Deus o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, pois me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, versículo 4, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração. Querido Espírito Santo, esta é a tua palavra, Senhor. E usa, Senhor, este teu vaso para a glória do teu nome. Para trazer palavra que renova, que restaura, que fortalece e nos leva para mais alto e mais adiante com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Ezequiel foi um profeta que viveu no meio dos anos 550, 70, 90, antes de Cristo. E entre muitas das profecias faladas por este grande servo de Deus, está esta palavra profética extraordinária acerca da nação de Israel. Temos que perceber, como ponto prévio, que Israel significa a igreja do Velho Testamento. É como, correspondendo à igreja do Novo Testamento, que é o Israel espiritual que somos nós hoje, que é a igreja de Cristo, mas Israel é a igreja do Velho Testamento. E ao ler esta palavra, você e eu, todos nós percebemos, todos nós entendemos ao ler esta palavra, uma revelação terrível que está aqui. E esta revelação terrível que está nesta escritura é que, de facto, Deus não está a falar literalmente de ossos secos, mas a visão que deu é uma visão onde ele viu um vale imenso, cheio de ossos secos. Mas quando Deus lhe dá a interpretação desta visão, quando Deus lhe mostra o significado dessa visão que ele teve, Deus diz: assim está a casa de Israel. Assim estão os meus filhos espiritualmente. Ou seja, Deus está a mostrar da sua vista superior, da visão de Deus, do ponto de vista de Deus, de como Deus vê. Quando Deus olha para o povo, quando Deus olha para uma nação inteira, e Deus vê o estado de decadência espiritual a que esta nação chegou, Deus olha para uma nação inteira e vê, e mostra uma visão ao profeta do estado em que eles estão espiritualmente e diz: assim está esta nação. O que vês tu? Ele disse: eu vejo ossos secos. Ossos secos, é isso mesmo, é o que eles estão. Ossos secos significam morte. É uma morte espiritual. São mortos espirituais. No entanto, como repara, a palavra de Deus diz: profetiza a esses ossos para que ouçam. Para que a palavra... Ora, um osso não ouve, um osso não tem aparelho auditivo para ouvir. Mas Deus diz: profetiza a esses ossos para que vivam. Fala a estes ossos para que vivam. Significa que eles vão ouvir uma palavra de Deus e que através da entrada desta palavra de Deus
vai entrar a vida de Deus e o poder de Deus nas suas vidas para que eles possam recuperar outra vez a vida de Deus que estava perdida. Estamos a referir-nos, obviamente, à vida de Deus. Porque aqui nós estamos a ver e a perceber que se trata de pessoas. Mas a visão de Deus para as pessoas é muito diferente das pessoas elas próprias. As pessoas veem-se muito bem a caminhar de um lado para o outro, a ter a sua vida, a fazer os seus projetos, a realizar os seus sonhos. Muitos deles até com muita vaidade de todas as coisas que conseguiram fazer pela vida fora. E com razão das batalhas que enfrentaram, dos problemas que enfrentaram e venceram. E terminam mais adiante com resultados e com vitórias depois de sofrimentos e depois de amarguras. Mas a sua relação com Deus está tão mal que quando Deus olha de cima para eles, a única coisa que Deus transmite é que ali não há mais vida, ali há morte espiritual e são ossos secos. Quer dizer, as pessoas luzem em suas realizações, luzem em suas concretizações da sua vida. Mas Deus olha de cima e vê ossos secos. As pessoas terminam cursos, as pessoas realizam projetos, as pessoas realizam negócios, as pessoas vivem com muitas concretizações pela vida fora. Mas Deus olha de cima e se não existe Deus na sua relação pessoal, é um osso seco. Quanta gente cheios de vaidade. Conseguiram tudo, venceram tudo, não têm problemas neste momento, têm muito mais em reserva do que tudo que poderiam precisar para a vida toda, sua, dos filhos e dos netos. E, no entanto, Deus olha de cima e vê ossos secos. É assim que Deus vê, na visão espiritual de quem não tem Deus, de quem não tem a palavra de Deus, de quem vive sem a palavra de Deus, de quem vive sem uma relação com Deus, de quem vive separado de Deus, a sua vida separada de Deus. Deus olha e vê um osso seco. Não tem motivo nenhum para se envaidecer, motivo nenhum para se vangloriar. Um dia a morte virá e será sepultada esta pessoa. Um dia o que sobrou de tudo, dos seus manjares, dos seus banquetes, das suas festas, das suas alegrias, dos seus doces, dos seus bolos, das suas sobremesas pantagruélicas, um dia a única coisa que sobra são ossos secos. Mas o pior não são os ossos secos da tumba, os ossos secos do cemitério. O pior são os ossos secos com Deus, os ossos secos de uma vida vivida sem Deus. Neste momento você conhece muita gente que anda para aí de um lado para o outro, a fazer a sua vida, a fazer os seus projetos, a realizar as suas coisas, com canseiras e fadigas, corre para aqui, faz isto, agora faz aquilo, e Deus olha de cima e vê ossos secos. Não vê nada de valor nenhum daquilo que as pessoas atribuem. Quer dizer que se nós olharmos pelos olhos de Deus, nós percebemos que onde não está a palavra de Deus, onde não existe uma relação com Deus, onde não existe um serviço para Deus, onde não existe nada de relacionamento e de dedicação da nossa vida com Deus, quando Deus olha na visão dele de cima, Deus vê ossos secos. Não é uma visão bonita, não é uma mensagem bonita. Não é nada de bom o que está aqui. Não é nada de bom para o mundo, para as vaidades do mundo e para as coisas que correm, para as pessoas que correm dia após dia atrás de realizações e, no entanto, podem até aqui ser consideradas as pessoas de maior sucesso que há, aparecer nas televisões toda a hora, a fazer-lhes perguntas, a perguntar, então diga-nos lá a sua opinião sobre isto, que é tão importante a sua opinião. E você olha para aquela pessoa e diz, olha, mais um osso seco que me saiu aqui. Pode até ser um presidente da República, podem ser um governo com ministros de um lado para o outro, você olha e diz, é tudo ossos secos, sentados à mesa com os computadores na frente, quando Deus olha de cima vê ossos secos, Deus não vê nada. Pode ser uma religião, pode ser gente a curvar-se e a dobrar-se diante de uma estátua, a amar essa estátua, a reverenciar um nome que no passado pode ter sido um grande nome, mas que hoje é uma estátua feita de caco. Não é feita de osso. É feita de caco, mas mesmo assim é um osso seco. Estão a adorar um osso seco, estão a adorar santuários de ossos secos,
de multidões de ossos secos que não têm vida, onde não existe a presença de Deus e o poder de Deus, e onde a palavra de Deus ainda não entrou. Todo o que vive separado de Deus e que vive a fazer o que lhe dá na realíssima gana, a fazer as suas vontades, a viver na sua carne, a viver em pecado contra Deus, a desobedecer Deus, na maior tranquilidade. Não faço, Deus diz isso, não faço nada disso, faço o contrário. Bem, tranquilo. É um osso seco. E nós olhamos à volta de ver familiares nossos que conhecemos e pensamos, meu Deus, ajuda-me a que esses ossos secos possam crescer tendões, possa crescer carne, possa crescer pele sobre eles, possa ficar de pé como uma pessoa e não só como um monte de ossos secos. E isso é feito, veja como Deus faz isso. Deus faz isso, esse início da mudança, esse início de transformação é feito a partir do momento em que a palavra de Deus começa. É muito interessante ver isto. Quando Deus perguntou ao profeta, desafiando, porque foi uma pergunta desafiadora, será que esses ossos podem viver? Bem, ele olhou e viu o estado da situação tão mau, ele olhou para aquela crise e viu aquilo tão difícil, que ele disse, Senhor, eu não sei, tu sabes se é possível que isto viva outra vez ou não. E foi Deus que disse para ele, é possível sim. E Deus disse como é para ser feito. Então por isso acontece esta palavra extraordinária que está aqui. Quando ele diz no versículo 3, Senhor, tu sabes, eu não sei, tu sabes. Quantas vezes na nossa vida nós fazemos esta mesma pergunta? Dizemos, Senhor, será que isto pode viver? Será que isto pode recomeçar? Será que isto pode ter uma vitória aqui dentro? Eu não sei. Mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação que você não vê por onde se lhe possa pegar, que é um amontoado de problemas que está ali, já sem hipótese de levantar-se e de fazer nada. E você fala com Deus e diz, Senhor, será que este monte de ossos, será que este monte de problema que está aqui, será que isto pode viver outra vez? Será que isto pode ter recuperação possível? Será que isto pode levantar-se de novo? Mostra-me tu e dirige-te. E Deus, é Ele próprio, quem diz no versículo 4, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Como eu perguntava há momentos, como é que um osso pode ouvir? Está a falar de pessoas. Está a falar de pessoas. Esta visão que aqui está é uma visão acerca de pessoas. Embora seja este desalento, este desespero completo, esta ausência total de vida, no entanto, tudo começa a mudar quando a palavra de Deus é enviada e a palavra de Deus é falada no coração de alguém que tem estado fechado, que tem estado seco com Deus, sem nenhuma vida de Deus, numa ausência completa da vida de Deus. A vida de Deus em nós. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Em João capítulo 10 e versículo 10. Eu vim para que tenham vida. A vida de Deus em nós. Esta vida que aqui é simbolizada nesses ossos secos como a ausência completa da vida de Deus. Agora veja, por onde é que a vida começou a entrar? Se fosse num hospital, se fosse uma recuperação de um doente, se fosse uma transfusão que fosse dada, se fosse qualquer outro tratamento que fosse dado. Mas neste caso, por onde é que começa para entrar a vida de Deus? Através da palavra. É a palavra que produz outra vez o recomeço da vida. Quando a palavra foi dita, ele diz aqui, assim o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o meu espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então no versículo 7 diz, então eu profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles. Cresceram as carnes, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Estava como um exército enorme. Já não eram ossos espalhados pelo vale. Era um exército de pé, mas faltava o Espírito de Deus.
já estavam de pé. Já estavam as coisas a reestruturar-se, assimiladas, cada uma delas no lugar certo. Quantas vezes na vida nós olhamos para situações e vemos isto está cada uma coisa desconjuntada em qualquer sítio. Só Deus, através do poder de Deus, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, pode começar a conjuntar isto tudo. Pode começar a juntar cada osso ao seu osso, cada situação à sua, cada problema à solução que é necessária, até que fique tudo de pé, em vez de estar estendidos no chão como inertes e mortos, mas de pé, como um exército, prontos a funcionar, mesmo que falte ainda o poder de Deus e o Espírito de Deus, já começa a funcionar, já começa a haver vida que está ali dentro e que foi reunida pela manifestação do poder da palavra de Deus. Quando você profetiza sobre as situações, quando você fala sobre a vitória para a frente do que vai acontecer, e quando diz ao diabo, nem penses que não consegues fazer nada das obras que querias fazer. Você está a falar às situações que parecem mortas, que parecem destruídas, que parecem sem razão nenhuma de ser. E essa palavra profética do poder de Deus vai trazer de um monte de ossos secos, vai fazer renascer uma vida com abundância, de vitórias, de sucesso, de transformações, de bênção de Deus. Em vez de falar para os familiares, diz, não há maneira de aceitarem Cristo, já lhes falei muitas vezes, mas não querem, e não aceitam, e não recebem. Por que eu não começo a profetizar uma palavra de Deus sobre eles? Profetizo que estão ligados ao corpo de Cristo. Declaro a palavra de Deus cada vez que o Senhor coloca uma palavra certa na minha boca para lhes falar. A pouco e pouco vou-lhes falando, e essa palavra vai começando a juntar cada osso ao seu osso, vai começando a dar-lhes estrutura, vai começando a ficar como o mesmo que fosse uma areia de Deus no seu coração, pesa mais do que o Himalaias, glória a Deus. Pesa mais do que o Everest. Uma pequena palavra de Deus começa a ativar a vida de Deus e começa a ativar o poder de Deus, e esse diabo fica amarrado em nome de Jesus por causa do poder de Deus, fazendo uso das coisas de Deus, fazendo uso do poder de Deus, fazendo uso da bênção de Deus, em vez de falar somente aquilo que vê. O que é que tu vês? Vejo um monte de ossos secos. E o que é que vês mais? Um monte de problemas. E o que é que vês mais? Desgraça. Só vem aí desgraça, não vem mais nada de bom. Em vez disso, amarra a desgraça, destrua os problemas e olhe para a frente para ver que dali vai sair uma bênção de vitória do poder de Deus. Não há nada que possa parar o poder de Deus. Nada pode parar o poder de Deus. Essa é a fé dos filhos de Deus. A fé dos filhos de Deus é muito diferente do mundo lá fora. O mundo fala do que vê e fala às vezes dos seus próprios medos, dos seus receios, dos seus medos, das suas tribulações, das suas angústias. O mundo vive na desconfiança à volta. Não pode estar seguro em nada, porque não tem segurança nenhuma em coisa nenhuma. Mas os filhos de Deus têm uma segurança em Deus. Nossa segurança está em Deus. A nossa segurança está na palavra de Deus. A nossa segurança está naquilo que Deus fala, naquilo que Deus diz, naquilo que Deus declara. Essa é a nossa segurança. Não temos mais nenhuma segurança. Não temos segurança em mais nada a não ser em Deus, na sua palavra, na sua promessa. Não temos segurança em pessoas, não temos segurança em situações, não temos segurança no amanhã, não temos segurança nenhuma, em seguro nenhum, em coisa nenhuma que pudéssemos nos agarrar a não ser em Deus. A única segurança que você tem é a segurança de Deus. E se ainda não percebeu isso, ainda não entendeu que é a vida de Deus que o mantém de pé, que é a vida de Deus que lhe dá força e alento para remar contra ventos e marés e para subir para a frente cada vez mais, enquanto muitos caminham para trás. Esta é a situação dramática de Israel. Israel andou para trás. Em vez de estar agarrados em Deus, ficar firmes na palavra de Deus, em vez de ouvir uma profecia como esta, que Ezequiel profetizou e falou claramente durante todo o Israel neste tempo, em vez de os ver arrependidos a buscar Deus e dizer, meu Deus, porquê esse mal vem a acontecer sobre a nossa terra? Isto significa que nós estamos sem vida de Deus, estamos sem buscar Deus. Mais tarde você vem a verificar isto. Esta profecia cumpriu-se completamente em Cristo. Jesus chegou e os pés de Deus tocaram sobre esta terra que não o merecia e caminhou sobre as terras de Israel. E quando Jesus chegou e caminhou sobre as terras de Israel, qual foi a reação dos fariseus?
Qual foi a reação dos líderes da religião? Qual foi a reação do povo, a não ser aquele povo sofrido que precisava ser sarado e curado e com fome para comer os pães e os peixes? Mas os outros, os dignitários, os que eram pessoas importantes, os que mandavam na nação, qual foi a reação deles? A reação deles foi um perfeito desprezo pelas palavras de Jesus. Uma completa ausência de interesse pelas coisas de Deus. Não queremos saber minimamente do que ele estava a dizer. Já tinham os seus próprios programas feitos, já tinham as suas rotinas estabelecidas, não estavam disponíveis para mudar nem um bocadinho, nem para se transformar. Aquelas rotinas já estavam adquiridas, os hábitos adquiridos, faziam as mesmas coisas que os seus avós e tetravós e antepassados tinham feito, e avisados 500 anos antes por Ezequiel, avisados por Isaías 700 anos antes, avisados pelos profetas em todo o tempo, avisados por Malaquias de que maldição vinha sobre eles, toda a nação. Mesmo assim, não quiseram saber, não ligaram nada, continuaram na mesma, não alteraram as condições. E, no entanto, você e eu sabemos a verdade, olhando para a palavra de Deus, que as profecias são condicionais, tanto para bem como para mal. As profecias eram condicionais quando Deus disse que os ia tirar do Egito e os ia conduzir pelo deserto, abrir caminho à sua frente e fazê-los entrar na terra que lhes tinha dado de promessa. E, no entanto, àquela geração não aconteceu. Mas então não foi Deus que profetizou, não foi Deus que disse? Por que não puderam entrar na promessa que Deus tinha dito? Essa terra é vossa, ides entrar, tiro-vos do Egito, tirou-os, conduz-os para a frente, conduziu-os, vou derramar maná todos os dias no deserto para que comam. Mas em vez de entrarem, ficaram 40 anos às voltas no deserto até aquela geração morrer. Deus não conseguiu metê-los lá. Por quê? Porque eles não cumpriram com a sua parte das condições. As profecias são condicionais. E, no entanto, você encontra, no tempo de Isaías, um rei contemporâneo do profeta Isaías, chamado Ezequias, que no capítulo 38 de Isaías, diz que o rei foi acometido de uma doença mortal. E que foi avisado pelo profeta, dizendo, Isaías capítulo 38, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era uma profecia de Deus. E, no entanto, esta mesma palavra, no versículo 5, diz que, afinal, Isaías, o profeta, voltou no dia seguinte. Lendo o capítulo todo, você vê que foi no dia seguinte que ele voltou. Depois de Isaías depois de Ezequias, o rei, passar uma noite terrível de dores, como se um leão tivesse quebrado todos os seus ossos e tivesse gemido como gro e andorinha, clamando diante de Deus pela misericórdia de Deus. E chorando, virou o rosto para a parede e orou. E fez um voto com Deus de viver mansamente e de viver todos os dias a louvar ao Senhor na sua casa. Diz: prometo-te que todos os dias irei à tua casa, à casa do Senhor, à casa de Deus, para louvar o seu nome, para orar diante de Deus. Todos os dias o farei. Isto que este rei já tinha feito no início do seu reinado, mas que, entretanto, tinha andado para trás espiritualmente, tinha descaído espiritualmente, tinha deixado de orar como orava antes, tinha deixado de buscar Deus como buscava antes. Os muitos afazeres, as muitas bênçãos, as muitas riquezas, a muita grandiosidade que lhe tinha sido dada durante o seu reinado por Deus, serviu para o atulhar de afazeres, de modo a que ele foi se afastando das coisas principais e fundamentais, que era a sua busca da dependência do poder de Deus como ungido de Deus. Deixou de o fazer. E agora vemos este rei que deixou de buscar Deus, deixou de buscar o poder de Deus, deixou de buscar a presença de Deus. Isso aconteceu ao rei, pode acontecer a si, a mim, a qualquer um de nós. Deixe de buscar Deus, que não aconselho que o faça. Deixe de orar, que não aconselho que o faça. E vai ver o que lhe acontece. E este aviso é um aviso geral para toda a gente, para Israel em primeiro lugar, que o demonstra, para nós todos como Igreja de Cristo. Se o fizermos igualmente, pereceremos desta forma.
Igualmente Deus olhará de cima e vê aquele filho já esteve tão bem, tão cheio do fogo de Deus e do poder de Deus. Aquela filha minha amada já esteve tão bem, tão cheia da glória de Deus. Mas como se tornou desobediente, como se tornou surda à minha voz, como deixaram de ouvir a minha voz para que pudessem caminhar e se levantar na minha presença. E o fim disso qual é? É o fim trágico que você vê aqui. Jesus chegou e falou para os fariseus e disse: por que não ouvis o que eu falo? Nem entendeis a minha linguagem. Já não compreendiam o que ele dizia. Já estavam em outra frequência, em outra onda. Já nem sequer ouviam as mesmas ondas hertzianas. Já nem ouviam na mesma onda. Já nem ouviam na mesma... Já não estavam sintonizados na mesma palavra. Muito menos no Espírito. Por isso veio aquele mal todo sobre Israel. Abriram a porta de par em par a Satanás e ele entrou com toda a violência contra Israel. 40 anos passados, os exércitos de Roma marcharam contra Jerusalém e daquilo que Jesus tinha dito, que não ficou pedra sobre pedra, do templo não ficou mesmo. Tudo o que Jesus disse aconteceu. E foram espalhados pelas nações. E é disto que o profeta Ezequiel está a dizer: é isto que vai acontecer se não vos arrependerdes. E ninguém se arrependeu. Esta profecia poderia ter sido mudada. Esta profecia poderia ter sido evitada. Este aviso de Deus, se fosse levado em sério, como o rei Ezequias, no livro de Isaías, como lemos, levou em sério o aviso de Deus, humilhou-se diante de Deus, buscou a presença de Deus e a profecia foi mudada. Deus disse, no versículo 5, Isaías 38, no versículo 5, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos e te livrarei, no versículo 6 diz, te livrarei do rei da Assíria, defenderei esta cidade. Então, Deus ouviu a oração do rei, alterou a profecia condicional que tinha falado antes, e era como se estivesse a dizer, nas presentes condições, já que não vais mudar nada, e já que não vais alterar nada, e já que não vais fazer nada para evitar este mal, esse mal virá, vais morrer, chama os teus ministros, põe tudo em ordem, escolhe um sucessor para rei, porque tu vais para a minha presença. Deus não está a dizer-lhe nada de mal, está a avisá-lo, pura e simplesmente, de que as condições são estas, ele não quer alterar condições nenhumas, não quer fazer nada diferente, quer que a vida continue toda igual. E há momentos na vida em que nós temos que acordar para a realidade. Não a continuar sempre as mesmas coisas, não vai dar, não é possível dar certo. Quem é que me entendeu? E com Deus é a mesma coisa. É preciso entender o que é a transformação e a mudança indispensável para que alguma situação mude e se transforme. Seja na nossa vida pessoal, seja no nosso trabalho, seja nos relacionamentos da nossa vida, seja nas casas ou famílias, seja nas empresas, seja onde for, este princípio é um princípio transversal à nossa existência e acontece igual, seja para quem for. Deus é um Deus que estabelece seus princípios e suas leis e elas regem tudo. Por isso, assim como o rei Ezequias pôde mudar esta profecia e alterar as condições, Israel poderia ter-as alterado também, mas não alterou. Não alterou e acabou por ser Israel removido e ser colocado em lugar de Israel uma igreja tirada do mundo inteiro, onde homens e mulheres, em vez de fazer ouvidos moucos, em vez de não querer saber de Deus para nada, em vez de ficar nas suas rotinas, a todos esses que o buscam em espírito e em verdade para o adorar como um Deus verdadeiro e poderoso, a todos esses ele chama agora a nação soberana dos seus filhos. Aleluia! Esses são os filhos de Deus, a assembleia dos eleitos, a assembleia daqueles que são chamados, que eram estranhos para Deus, que não conhecíamos Deus, mas que fomos aceitos, recolhidos e tomados nos seus braços como filhos, por causa de ter feito esta atitude inversa, de ter buscado Deus, de desejar Deus de todo o coração e de querer os planos de Deus, a supremacia dos planos de Deus contra os planos do inimigo. Amém, irmãos? Entretanto, Israel aconteceu-lhe tudo aqui que está escrito. Israel foi debandado pelas nações da terra, corridos ao fio da espada de nação em nação, perseguidos, perderam a sua pátria.
até ao fim de 1948, quando de novo a nação de Israel nasce em um dia e é estabelecido outra vez o Estado de Israel. E começam a correr para lá milhões de judeus que lá estão como uma nação linda e maravilhosa que ali está, de um povo que ao fim foram precisos 1900 anos, cerca de 1900 anos, para que se cumprisse o que está aqui dito. Deus disse, Filho do homem, versículo 11, Ezequiel 37, versículo 11, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, versículo 12, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Israel foi estabelecido de novo como nação no ano 48. Deus abriu, quando diz aqui, abriu as sepulturas de todos os sítios para onde os tinha enviado. Mas foi isto, eles conseguiram trazer sobre si próprios esta maldição, sobre eles, sobre os seus filhos, sobre as suas descendências, durante 1900 anos debaixo do juízo de Deus. Se Deus fez isto à descendência de Abraão, com quem celebrou uma aliança, o que é que acha que Deus fará a todos aqueles que fiquem todos vaidosos de ser crentes, de ser salvos e não ligam nada às coisas de Deus, não oram praticamente e vivem à rédea solta a fazer o que lhe apetece e ainda cheios de jactância e cheios de 9 horas, cheios de informações, cheios de coisas? Acha que Deus acha alguma piada a isto? Com a vida espiritual andar para trás aceleradamente, sem buscar Deus, sem querer saber de Deus, não dobra os joelhos nunca, jejuar muito menos, não tem tempo e tem fome. Eu também tenho, mas nós temos que fazer alguma coisa que mude o estado das condições e das situações da nossa vida. Precisamos nos humilhar diante de Deus e buscar Deus. Precisamos dobrar os nossos joelhos e orar. Precisamos de ser sérios na nossa busca de Deus. Precisamos de nos encher do poder de Deus, para não ficar assoberbados com os problemas em cima, com os fardos pesados que o inimigo nos atira continuamente. Atira fardos pesados para cima dos seus ombros e eu não posso, com tanta preocupação, com tanto peso em cima de mim, com tantas coisas em cima de mim, eu nem posso mais orar, nem tenho vontade de orar, nem tenho vontade de nada. Como eu compreendo isso? Como eu entendo isso? Mas em vez de lhe dar para o desânimo, de lhe dar para não querer orar, tem que lhe dar ao contrário. Tem que virar a situação do mal em bênção e tem que lhe dar uma genica fantástica para buscar Deus com mais intensidade e com mais força. Tem que reagir positivamente dizendo, esse mal não vai ter poder sobre a minha vida, isso vai ser derrotado debaixo dos meus pés em nome de Jesus, em vez de se deixar embalar pelo desânimo, embalar pelas contrariedades e desanimar e começar a andar para trás. A vida de Israel estava a andar para trás aqui. Espiritualmente foram andando para trás, até que Jesus chegou. E esta visão de ossos secos cumpriu-se. Esta revelação de ossos secos cumpriu-se. Aquilo que Deus tinha avisado que era para ser transformado, era um aviso para não acontecer, afinal aconteceu mesmo. E o mal todo que estava programado para acontecer, que o diabo negociou para que esse mal viesse sobre a vida deles, não é que aconteceu mesmo, aconteceu mesmo. Espalhados pelas nações. Crucificaram o próprio Filho de Deus. Veja a que ponto se pode estar cegos. A que ponto se podem estar os ouvidos tapados para não ouvir o que Jesus pregava. Nem a ver os milagres, nem a ver os mortos a ressuscitar, nem a ver a tempestade a parar, nem a ver os demónios a fugir cada vez que Jesus aparecia em algum sítio. Nem assim. A raiva, a revolta, a perda dos interesses pessoais, a inveja das coisas. Por que é que Deus usa a ele e não usa a nós? Por que é que Deus faz isto tudo com ele? Não, e é o sábado, deve ser demónio. Tiveram a ousadia de dizer isto de Jesus. Este homem tem demónio.
Tiveram ousadia de o criticar de boca cheia a todos os lados. Tiveram ousadia para que ele fosse crucificado, arranjar testemunhas falsas, pagando-lhes dinheiro para que fossem ser testemunhas falsas contra Cristo. Tiveram esta ousadia toda. É para ver a que ponto estavam separados de Deus, afastados das coisas de Deus. Sabe, nós não buscamos Deus pelas coisas que podemos obter dele. A nossa primeira razão de buscar Deus é por causa do deleite, do prazer da sua presença. Por causa de podermos ser seus filhos, pelo prazer de ouvir a sua voz, de ouvir as suas instruções, de ser Ele a conduzir-nos, de ser Ele a dirigir-nos, de ser Ele a dar-nos sabedoria no meio de situações difíceis que nós não sabemos nem por onde lhe pegar. Mas Deus abre um caminho à nossa frente. O mesmo Deus que abriu caminhos no passado, abre caminhos no presente na nossa vida, se nós do mesmo modo nos humilhamos e o buscamos de todo o coração. E lhe pedimos continuamente: Senhor, dirige tudo, dirige abrindo um caminho à minha frente para esta vitória se manifestar. Esse mal não pode vencer, esse mal não tem direito nenhum sobre a nossa vida e ele não vai conseguir fazer o que quer. Amém? Esta busca do poder de Deus, meus queridos irmãos. Agora, não se iluda. A palavra de Deus diz que Israel veio, que está formado como uma nação nos montes de Israel. E diz uma outra coisa extraordinária, que diz que Jesus virá a fazer morada com eles e conosco, como Israel também, como seus filhos, como Israel espiritual que somos nós. Amém? Jesus um dia, em breve, julgo eu, virá para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Jesus virá para estabelecer o seu reino sobre toda a terra. Vai reinar sobre as nações. Nesta altura, como será o mundo? Será que vai ser possível comprar um jornal e pôr a moeda ao lado e nem tampa tem? Não há tampa nenhuma. Não existe nada. Como é que acha que será o mundo nesse tempo, com Cristo a reinar sobre as nações e com o mundo como irmãos, de mãos dadas? Onde não haverá mais, durante o milénio, está escrito, não haverá mais guerra, e que grandes homens e mulheres do passado voltarão para estar com um corpo de glória a reinar com Cristo para sempre. A Bíblia diz que Israel, desta vez que viesse, Deus ia se manifestar para eles. E pode ter a certeza que Deus vai manifestar-se à nação de Israel outra vez, como fez no passado. Durante 1900 anos manteve-se silencioso, quase em silêncio com eles. Mas vem daqui a pouco um ruído ensurdecedor de Deus se manifestar a favor de Israel, quando as nações se unirem à volta, principalmente as nações árabes, que com o Alá estão a servir nem mais nem menos que ao próprio Satanás, e quiserem destruir a obra de Deus. Deus não vai permitir isso. Deus não vai permitir isso. Deus diz aqui, no versículo 22, farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações e nunca mais no futuro se dividirão em dois reinos. E no versículo 24, olha o que diz escrito: o meu servo David reinará sobre eles. Quer dizer que o David, o rei, que viveu 1000 anos antes de Cristo, já tem um lugar assegurado da recompensa de Deus sobre o tempo do milénio. Quando Cristo vier reinar 1000 anos sobre as nações, Israel vai ter um rei. Imagina quem é o rei. Está ali escrito. Esse cargo já foi entregue para o rei preferido de Deus. De todos os reis que houve em Israel, Deus tem um especial no coração dele, que é o rei David. E o rei David voltará a reinar. Quer dizer, você vai conhecer o rei David, vai vê-lo. Vamos lá a Israel conhecer o rei David e vê-lo, cumprimentá-lo e ter o prazer de dizer: somos irmãos em Cristo. Glória a Deus. Amém? De todas as profecias que ele disse, de tudo o que ele fez e do coração de David, mesmo às vezes com erros, mas o coração de David sempre foi um coração muito especial com Deus. Sempre foi alguém que buscou Deus de uma forma intensa e muito especial, para Deus o amar a este ponto de dizer: ele voltará a reinar sobre a nação de Israel durante o milénio. Deus não é um Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. O que Deus deseja mesmo da nossa vida é o nosso coração para Ele,
a nossa vida para Ele, a nossa disponibilidade de o servir e a nossa busca sincera, diária, de se encher do seu poder. Termino com esta palavra acerca do Espírito Santo de Deus. Ele disse, agora já está um exército pronto, mas não tem ao Espírito. Ai, meus queridos irmãos, tenho meditado muito sobre estas palavras acerca do Espírito Santo de Deus. Tenho orado e buscado Deus sobre a função extraordinária do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos eleva. É do Espírito Santo de Deus que nós recebemos revelação. É o Espírito Santo de Deus que manifesta os dons. É o Espírito Santo de Deus que vai adiante de nós e abre caminho e nos dá força e capacidade para vencer. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós estaríamos completamente derrotados. Seríamos como um exército de patos sentados à espera de um tiro do inimigo para nos deitar abaixo. O Espírito Santo de Deus faz-nos mover, faz-nos avançar, faz-nos tomar direções, iniciativas. Olha o que a palavra de Deus diz. Verdadeiramente, quem são os filhos de Deus? São aqueles que são dirigidos, Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, esses são os filhos de Deus. Ser filhos de Deus é algo de extraordinário. O Espírito de Deus vai dirigir. Cada vez que você tem um problema diante de si que não sabe como resolver, o Espírito Santo de Deus vai trazer direção, vai trazer revelação, vai lhe mostrar como fazer e vai dirigir os seus passos, dirigir a sua vida. É Ele que está aqui hoje para nos dirigir. Se nem Jesus avançou no ministério para a frente, sem primeiro ser cheio do Espírito Santo de Deus, e foi na direção do Espírito de Deus que ele foi fazer um jejum, foi na direção do Espírito Santo de Deus que ele foi para o deserto, foi na direção do Espírito Santo de Deus que ele veio do deserto, que ele enfrentou a Satanás e o derrotou, e depois que ele começou os grandes sinais e prodígios e maravilhas. A igreja primitiva, Jesus disse para que eles não saíssem para lado nenhum, não saíssem a fazer nada sem estarem primeiro cheios do Espírito Santo de Deus. Primeiro esperam em Jerusalém até que o Espírito Santo venha e sejam revestidos de poder do alto. Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. E recebereis poder e depois então sereis minhas testemunhas. Depois podem avançar, depois podereis falar, depois podereis ir e orar pelos enfermos e ver sinais a acontecer. Mas sem o meu Espírito não é possível. Meus queridos irmãos, entenda por favor isto. Sem buscar diariamente o Espírito Santo de Deus e encher-se todos os dias do Espírito Santo de Deus, tornamos-nos uma presa fácil, tornamos um alvo a abater pelo inimigo que nos reconhece como filhos de Deus, mas não vê em nós a unção de Deus, o poder de Deus que ele tanto teme. O medo dele é que você esteja a arder em fogo do Espírito Santo de Deus. E esse é o medo do inferno. O medo não é que você seja crente. O medo é que você se encha do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, sendo um filho e uma filha de Deus tão poderosos que faz tremer o inferno com iniciativas, com ideias, com respostas, com soluções que aparecem nas suas mãos. Esse é o medo que o diabo tem. Não me digas que eles acordaram e agora estão um exército, já não estão em pé com os olhos fechados, agora estão de pé, com os olhos abertos, com espadas nas mãos, cheios do fogo de Deus, e não há quem os possa parar. Esse é o exército da igreja dos últimos dias, em nome de Jesus. É isso que Deus chama para nós sermos. Eu digo-lhe sinceramente, meu querido irmão, se isto tiver um bocadinho de algum preço que você tenha que pagar colocando a sua vida no altar todos os dias, bem vale a pena. Bem vale a pena pelas vezes que vai deixar de ter lágrimas para chorar. Bem vale a pena para ver os problemas a resolverem-se à sua frente quando pareciam impossíveis e intransponíveis. Vão ser derrubados, reduzidos a pó à sua frente, em nome de Jesus. Encha-se do Espírito Santo e depois falamos. Encha-se do poder de Deus e depois vai ver o que é que vai acontecer a essa doença recorrente que volta, que vem, que aborrece, que chateia, que vem meter-se consigo. É tempo de a pôr a correr à sua frente, enchendo-se do poder de Deus. De um problema que continua, que se mantém, que não há maneira de resolver. Há maneira de resolver, há. Aqui o profeta diz: Senhor, eu não sei. Será que isto tem solução? Eu não sei. Tu sabes. Que palavra tão humilde e tão sábia. Eu não sei para onde pegar nisto, tu sabes.
E Deus disse: então eu sei, eu vou dizer como é que se faz. E Deus disse como é que se faz. É através da minha palavra, e Deus enviou a sua palavra. Quantos aqui podem dizer: eu estava com um problema e Deus enviou a sua palavra? Alguém pode dizer isso? Graças a Deus por aqueles que podem dizer isso. Deus enviou-me a sua palavra, e esta palavra produziu fruto, e essa palavra dá fruto, e essa palavra produz um resultado, e esse diabo não consegue parar a vitória de Deus. Em nome de Jesus. Quantos recebem? Amém. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da tua palavra ao nosso coração, desta palavra que produz vida com abundância, esta palavra que produz no nosso coração respostas e bênçãos que vêm das tuas mãos sobre a nossa vida. De facto, o inimigo nada pode fazer. Diga isso comigo: nada pode fazer. Esse diabo nada pode fazer diante da grandeza de Deus, diante da grandeza do poder de Deus. Esse diabo nada pode fazer. Mas Deus é poderoso para fazer acontecer o melhor e manifestar a sua vitória em favor dos seus filhos. Eu creio de todo o coração que essa glória de Deus virá, que essa glória de Deus se manifestará, que Deus operará em sua grandeza, em sua bênção. Em nome de Jesus, tenho a certeza absoluta que o meu Deus não falhará, e me humilho em sua presença, pedindo-lhe com humildade para Ele encher o meu coração da sua sabedoria e ser o Senhor a dirigir continuamente os meus passos. Dirige a minha vida, Senhor. Dirige-me no meio dos escombros, no meio dos escolhos, no meio das portas fechadas. Abre-te o caminho no meio dos impossíveis. Tu és o Deus dos impossíveis. Eu te agradeço de todo o coração